Torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar um pouco, né, sobre a partida de logo mais entre Náutico e Sport pela Copa do Nordeste, um jogo que promete bastante, né? As duas equipes já se conhecem, já se enfrentaram nessa temporada pelo Campeonato Pernambucano e agora voltam novamente a se enfrentarem agora pela Copa do Nordeste. Destacando que a primeira partida, né, o Sport empatou com o Náutico, né, no caso foi o Náutico que empatou com o Sport, né, porque o Náutico esteve atrás do placar por duas vezes. Os gols do Sport foram marcados pelo Labandeira e o jogador Diógenes, e também, já no Náutico, foi o Santiago e o Vitor Ferraz, no finalzinho da segunda etapa. Então, foi isso que aconteceu no jogo entre essas duas equipes. E outra coisa, né? Até o momento, o Náutico, em 5 partidas, não tem nenhuma vitória contra a equipe do Sport, né? Empatou por duas vezes e perdeu por 3 vezes. 5 partidas, 2 empates e 3 derrotas. Então, o Náutico está com um repertório ruim contra o Sport, não vence o time rubro-negro, né? Tem dificuldade de vencer o Leão da Ilha e hoje tem mais uma oportunidade de quebrar esse jejum aí de 5 partidas, que até então o Náutico acaba só perdendo, né? Não vence, ou empata ou perde, mas não consegue vencer. Então, o número de vitórias do esporte nessas 5 partidas são maiores de que os números de empates do Náutico. Não estou nem botando a derrota, porque o Náutico não tem vitória, né? Só tem derrota. Olha, outro detalhe para essa partida a liminar, né? Que o time do esporte conseguiu junto ao STJD para que possa ter torcida rubro-negra na partida de hoje, né? Hoje, sábado, às 17h30, nos aflitos. Mas o time do Náutico soltou uma nota, né, a diretoria falando que não vai cumprir, que não tinha sido notificado e que iria entrar em contato com o governo do estado, porque a gente sabe que aqui está tendo aquela resenha de torcida única, e por sinal, né, esse teste que eles fizeram acaba no dia 6 de março, né? Mas, cara, olha, as coisas aqui em Pernambuco, elas são interessantes. O CRB conseguiu essa liminar, o Bahia também conseguiu colocar torcedores, mas aqui não pode, né? Aí aqui fica mais difícil, né, para os torcedores daqui, né? Interessante uma coisa dessa, hein? Mas é o futebol brasileiro, é o futebol pernambucano que tá essa vaza, que tá essa falta de respeito. Uma coisa acontece a favor de um, outra coisa acontece a desfavor do outro, e moral de tudo é que a gente sabe que o jogo vai acontecer às 17h30. É lamentável também a atitude do Náutico, uma vez que quando foi com o CRB e com o Bahia não se manifestou desfavorável à ação, disse que ia cumprir o que o STJD tinha assinado, ou seja, ignorando totalmente a orientação da Federação Pernambucana e também do governo do Estado. Agora, quando é o clássico, quando envolve esporte na história, ou se fosse o Santa Cruz, ou vice-versa, o Náutico já aparece com notinha falando que vai cumprir o que se diz o governo do Estado, que vai levar até a polícia. Agora, no caso do, 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 do CRB e do Bahia, foi tudo lindo, né? Porque no caso do Bahia foi quando jogou aqui com o Sport. E o CRB quando jogou nos aflitos, né? Tô falando mais no caso dos aflitos, porque o Bahia, o Sport não entrou com nenhuma ação, né? Cumpriu apenas o que estava lá no STJD, que é pela Copa do Nordeste. E por que não fazer isso também, Náutico? Por que não fazer? Porque simplesmente é um time que só pensa em si. Quando aperta para mim, aí eu grito. Quando tá tudo ok, eu bato palmas. É engraçado umas coisas dessas. Olha, torcedor, o Náutico veio de uma grande vitória contra a equipe do São Bernardo no meio de semana, conseguiu a classificação na Copa do Brasil, merecidamente, é bom que a gente destaque isso, né? O Náutico foi melhor do que a equipe do São Bernardo, né, e conseguiu eliminar o time do ABC Paulista por 1-0, e poderia ter sido mais, principalmente pelo primeiro tempo que o Náutico fez. O Náutico vai utilizar muito a sua bola parada, que hoje é o ponto forte do Náutico, né? O carro-chefe do Náutico tem sido essa bola parada. O Náutico tem utilizado muitas faltas, mas para isso precisa que os atacantes arrumem falta para que o jogador Souza possa bater.
né, para que o finalizador Souza ele possa fazer a cobrança de falta, levando a exigência para o goleiro adversário, no caso, o Reinan, né, que é o goleiro do Sport. Mas eu vou deixar claro aqui, né, o Náutico precisa transitar melhor mais essas bolas no meio de campo. Ainda tem um pouco de dificuldade, por mais que ganhou o jogo contra a equipe do São Bernardo, mas ali nos 15 minutos do primeiro tempo, no finalzinho, e nos minutos do segundo tempo, o time do Náutico levou pressão. Por que levou pressão? Porque estava ganhando, claro, né, foi valorizar o resultado, mas mesmo assim chamou o time do ABC Paulista para cima e eles foram. E poderia, quem sabe, se não fosse o goleiro Wagner, que tem sido, né, importante para o Náutico nesse começo também de temporada, pegando boas, fazendo grandes defesas, talvez o Náutico tivesse empatado o jogo. E aí se classificaria do mesmo jeito, mas não seria com tanta tranquilidade como foi nessa partida, onde estava vencendo por 1-0. Então é importante que o Náutico tenha mais atenção, né? O Náutico trabalha muito ali com Juan Mangabeira, Juan Galto, com Souza. Aí no ataque tem jogado muito com Caion, com Júlio, né? Com o Povidiero, que esse é o time do Náutico. Laterais, Vitor Ferraz, aí o Paulo Miranda tem aparecido, o Odivan também, mas o Denilson também tem aparecido nessa zaga, e na lateral esquerda tem sido o Diogo Matos, né? O Diogo Matos é que tem sempre atuado nesse lado esquerdo do Náutico, mas o Náutico precisa ficar mais atento porque vira e mexe vacila. Outra coisa, eu acho que o time titular do Náutico vai ser isso aí que eu falei aqui, viu? Júlio, Ovidiero e Caion, no caso, o Caion, né? Que é Júlio, Caion e Povidiero. Ainda tem aquela interrogação no Caion, mas eu acho que ainda eu colocaria o Caion como titular. Por mais que ele tenha desperdiçado algumas chances contra a equipe de São Bernardo, mas é um menino que está querendo, é um menino que corre, então eu jogaria com esses dois pontas, né? Caion e o Povidiero, e o Júlio centralizado, né? Porque, na verdade, o Náutico não tem um homem de referência, né? É bom que a gente destaque isso. A gente tem um Júlio que vai fazer gol de gols e não tem feito gol nesses últimos jogos. Mas assim, ele não é um homem de referência, né? Não é um cara que é referência, não é o centroavante de referência. Então o Náutico deve jogar assim, o meio de campo com, eu acho que ele vai repetir, Juan Mangabeira, Juan Galto e Souza, nas laterais, Vitor Ferraz, aí os zagueiros do Náutico, né? Jogando ali com o senhor com o Paulo Miranda, né? Deixa eu só ver aqui, com o Denilson e Paulo Miranda, e Diogo Matos na lateral esquerda. E o goleiro é o Wagner. Eu acredito que será o time do Dado Cavalcante. Ele não vai fazer nenhuma mudança. Ele não vai tirar. Eu não creio que ele não vai tirar o Caion. A não ser que se ele tirar o Caion, ele teria que colocar ali, quem sabe, o Gabriel Santiago, o Regis Tosatti também, né? O Regis Tosatti poderia jogar aí nesse lugar do Caion, né? No caso assim, seria o Povidiero, Regis Tosatti e o Júlio, pode acontecer isso também. Enfim, a gente só vai ver quando a escalação sair, mas eu acho que a escalação deve haverá isso que eu trouxe aqui. Né? Vou repetir para você: Renan no gol, Vitor Ferraz, é, o, o Paulo Miranda e o Denilson e o Diogo Matos. O meio campo com Mangabeira, Juan Galto e Souza. Aí tem o Povidiero, Caion ou Regis Tosatti e o homem gol, né, o cara que vai ser o cara que vai receber as bolas para fazer o gol, o Júlio, que é da base do Náutico. Falando do esporte, né, o esporte chega num momento muito, muito, muito bom. O esporte vem de 3 goleadas. Depois de perder para o Ceará, o esporte não perdeu para ninguém mais. O esporte tem uma derrota na Copa do Nordeste, tem uma vitória, né? O esporte acabou perdendo para o Ceará, aí goleou a equipe do Bahia por 6-0, depois goleou o time do Caruaru City e goleou também o Ibis. Então, hoje o esporte está vivendo um momento de êxtase de resultados positivos. É um momento muito bom, de bons resultados, e aí vai jogar. O favoritismo do esporte passa pelas essas goleadas que o esporte conseguiu diante dos seus adversários. E jogando bem, né? Não foi apenas uma goleada. Foi jogando bem. Então, assim, o rápido favoritismo do esporte que eu vejo é aí. Um momento melhor do que o Náutico. Porque o Náutico, além de fazer uma viagem cansativa, teve um jogo mais difícil, né? Um jogo que o psicológico exige mais do atleta. O psicológico exige mais. O atleta tem que usar mais o psicológico. Né? Até por questão da grana, até por questão do histórico também do Náutico, de ter sido eliminado pelo Tocantinópolis no ano passado.
Já o Sport, não, o Sport chega voando, voando, é, tendo a oportunidade, o Anderson Moreira, de mudar muito essa equipe, de utilizar jogadores que ele tem colocado no segundo tempo. Então, contra o Ibis, ele utilizou alguns atletas. Então, acredito que deu minutagem ao Eduardo, né, que é o seu lateral direito. Acredito que seja isso. Né? O Sport chega com essa ligeira vantagem, mas é um clássico, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada. Essa é uma frase mais clichê que todo mundo sabe, mas assim, o Sport ele tem essa ligeira vantagem sobre o time do Náutico. Eu vejo nessa questão por estar com esses resultados, com essa quantidade de gols feitos. O Sport tem 14 gols feitos em três jogos, é muitos gols. Né? Então, assim, isso, querendo ou não, dá mais moral para o time, mais confiança. Tem um momento bom também do Luciano Juba. O lado esquerdo do Náutico, do Sport, por sinal, está jogando muito, 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 né? Com o Jorginho, com o Igor Cariús e também com o Luciano Juba. O lado direito também do Sport também está deixando a desejar, né? Então, isso tem, querendo ou não, tem ajudado, vai ajudar muito o Sport nessa confiança diante do time do Náutico. Se você pegar peças por peças, você vê que o, o Sport é melhor do que o Náutico. Isso aí a gente sabe, tá? Peça por peça. Jogo jogado dentro de campo, se o Sport joga como vem jogando, o Náutico vai ter dificuldade. Tanto que o Náutico teve dificuldade. Só que o Sport perdeu a intensidade naquela partida, nos aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, e aí o Náutico conseguiu um empate. O Náutico consegue o empate logo no começo do segundo tempo, depois toma a virada e depois consegue o empate no finalzinho com o Vitor Ferraz. Na falta de intensidade do Sport em alguns momentos e achar que o placar já estava e queria administrar o placar e aí acabou empatando. Mas mesmo assim o Sport tem essa ligeira vantagem, esse ligeiro favoritismo à frente do Náutico. E o Náutico tem que ficar ligado, porque o Sport está fazendo muitos gols. E se o Sport perceber brechas que o Náutico tem deixado nos seus jogos, time do meio de campo, na sua defesa, aí Luciano Juba, Igor Cariús, Jorginho, é pau e benção. Não tem nem pra onde, tá? Pau e benção, porque de fato os caras estão voando. Deixa eu passar aqui para você a provável escalação do Sport, que eu acredito que vai ser. Ele deve escalar o mesmo time que jogou contra o Bahia, tá? No caso, ele vai mudar só a lateral direita. Eu creio que ele coloca o Eduardo, que está voltando, mas eu acredito que o Eduardo entra como titular nesse time do Sport. Os zagueiros, Rafael Thierry e Sabino, né? A gente já sabe que é sempre assim. O Rafael Thierry e Sabino jogando juntos. E na lateral esquerda, Igor Cariús. Igor Cariús atuando na lateral esquerda. Meu de campo. Ao meu de campo de Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho. Você acha que ele vai mudar? Não, não vai. Ele quer dar minutagem ao Ronaldo Henrique. Ele acredita no futebol de Ronaldo Henrique, tá? Então, eu acredito que ele vai colocar Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho. Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho. E no ataque, ele não vai mudar, não. Vai colocar lá a Bandeira, já tá jogando, Luciano Juba, e o Wagner Love. E aí depois ele faz as mudanças, coloca o Gabriel Santiago, o Gabriel Santos, né? Ele coloca no segundo tempo ali o Filipinho, no lado esquerdo, com o Cariús, né? Tirando o Cariús, fazendo essa mudança. Tira o Wagner Love, coloca. Lembrando que o Edinho voltou também, né? Mas eu não acredito que ele vai colocar o Edinho de frente, não. Acho que o Bandeira será esse jogador do esporte nessa partida. Ele vai manter o mesmo time que jogou, mudando só a lateral direita, porque o Eduardo não estava naquela partida contra o time do Bahia. Deixa eu só filar aqui, ver se ele estava. Não, mas ele voltou agora há pouco. Ele voltou no jogo do Caruaru City. Ele não estava naquele jogo do Bahia, não. Deixa eu só ver aqui que eu tenho aqui algumas informações, torcedor, para a gente dar a informação correta, né? Mas assim, é isso aqui, pronto. Ele não estava. Quem fez aquela lateral direita ali foi o Sabino, isso mesmo. E naquele momento ali ele jogou com o Fabinho, o Sabino no gol, Sabino na lateral direita, Rafael Thierry, Igor Cariús e Fábio Matheus atuando como lateral esquerdo. Aí jogou com Fabinho, Pedro Martins e Jorginho, Luciano Juba, Facundo Labandeira e Wagner Love. Ele não vai mudar. Será que ele colocaria o Fábio Matheus para jogar nesse meio de campo? Acho que não. Ele tem utilizado esse garoto, mas acho que nesse jogo ele vai colocar Ronaldo Henrique. É, pode ser também, né? Ele joga com o Fábio Matheus, continua jogando com o Fábio Matheus. Mas eu acho que ele vai continuar com o que estava, né? Ele vai trazer o time que ele começou a utilizar no começo da temporada, com Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho. Acho que o Fábio Matheus, para mim, dava para jogar. Então, para ele colocar
o Fábio Matheus, né? Então ele tem que tirar o Ronaldo Henrique. Então ficaria Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho, né? Então acho que ele não vai sacar o Ronaldo Henrique. Ele vai continuar com o Ronaldo Henrique, vai continuar com o Ronaldo Henrique jogando aí nesse trio do meio de campo, né? E vai tirar o Fábio Matheus desse trio aí. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Não deixa também de compartilhar com seus amigos no grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook e dá moral pra gente, porque aqui você fica bem informado. Um abraço e até qualquer hora. Foi.